E aí, tá valendo? Não sei. Diz, minha linda. Tava querendo ver se tava valendo. Então vamos lá. Hoje eu sou Eduardo Palhano, tá? Sou presidente, fundador da Rede de Assinantes. É uma empresa que trabalha com venda direta. E o que eu vou falar para vocês hoje é um pouquinho uma lição que eu aprendi no livro chamado Slide TED. Nessa minha busca de ser empresário, de ter sucesso, eu acabei buscando as respostas com os melhores mentores, com as maiores autoridades que existiam no mundo empresarial, no mundo do empreendedorismo. E um dos livros que eu acabei me esbarrando no caminho foi esse livro chamado Slide TED. Tá? O que o livro basicamente fala, vou pegar aqui minhas anotações para não esquecer nada. O que o livro basicamente fala é que a todo momento na vida a gente está. Só um segundo. Que a todo instante a gente está sempre. Que existe dois caminhos. Existem dois caminhos na vida. Que a todo momento a gente está em um desses dois caminhos, tá? Ou a gente está na curva do sucesso, ou a gente está na curva do fracasso. Esse livro Slide TED, para mim, é um dos melhores livros que existe hoje. Ele é um best-seller, ele é um livro que fala sobre desenvolvimento pessoal. Para mim, não existe sucesso, e escuta o que eu estou dizendo, não existe sucesso sem desenvolvimento pessoal. Eu agradeço os corações. Eu bate na tela aí algumas vezes para mandar os corações, por favor. Agradeço. Não existe sucesso sem desenvolvimento pessoal, tá? Um erro muito comum que eu vejo nos empreendedores e nos empresários do Brasil é que eles estão sempre focando no lugar errado. Eles estão sempre focando numa máquina melhor, numa equipe maior, em mais dinheiro para poder fazer mais coisa. E isso tá certo, isso faz sentido. Mas antes disso, para você chegar lá, para você ter o recurso, para você poder fazer todas essas coisas, você primeiro tem que focar em você, focar no seu desenvolvimento pessoal, tá? Se outras pessoas conseguiram fazer ou ter aquilo que você quer ter e você não está conseguindo fazer ou ter, a culpa é sua. A culpa é sua. O problema está com você. Porque se outros fizerem e você não está fazendo, o problema está com você. Certo? Então vamos falar um pouco do livro. O que o livro fala? O livro fala dessa história das duas curvas, dos dois caminhos, tá? Os dois caminhos, que existe um caminho que te leva para o sucesso e um caminho que te leva para o fracasso. E a todo momento a gente está ou no caminho do sucesso ou no caminho do fracasso, tá? E a minha ideia aqui é te ajudar a diagnosticar para você poder saber em que curva você está. Se você está na curva do sucesso ou na curva do fracasso. É claro que o nosso objetivo é estar sempre na curva do sucesso, né? Tudo na vida é curvo. Certo? Ou você tá crescendo ou você tá diminuindo. Ou seus relacionamentos estão crescendo, estão aumentando, tá crescendo em profundidade, em riqueza, ou os seus relacionamentos, suas amizades estão saindo, evadindo e se acabando, tá? Ou você tá construindo riqueza para você no futuro, ou você tá perdendo dinheiro. Não existe o meio termo. Na natureza não existe o meio termo. Infelizmente não existe o meio termo. Ou você tá crescendo ou você está descendo, ou você está subindo ou você está descendo, tá? O que o livro fala, basicamente resumindo, é o seguinte: são aquelas pequenas decisões certas, aquelas pequenas disciplinas diárias que levam a gente para o sucesso, tá? Versus aqueles pequenos erros de julgamento diário. São aquelas pequenas decisões que elas vão se acumulando, se compactando e explodindo lá na frente, ou como sucesso ou como fracasso, tá? E em 95% das pessoas elas se encontram na curva do fracasso. Só 5% da população, só 5% das pessoas estão na curva do sucesso, tá? É boa, compartilha aí com os seguidores. Se você tiver no iPhone, você desliga, passa o dedo para a direita, compartilha com os seguidores. Se for outro Samsung, você bota para baixo e compartilha com o pessoal, tá?
Então, a todo momento você tá na curva do sucesso ou você tá na curva do fracasso. Eu vou ensinar vocês aqui como é que você consegue distinguir qual das duas curvas que você tá, certo? Uma das coisas mais simples que o livro fala é o seguinte: as pessoas que estão na curva do sucesso... Fala, Guilherme, tudo bom? As pessoas que estão na curva do sucesso têm a tendência a tomar a responsabilidade para si, certo? Uma das formas que você tem de saber se você está na curva de sucesso é se você assume responsabilidade de tudo, de 100% das coisas que acontecem na sua vida, tá? E as pessoas que estão na curva do sucesso, é muito fácil de você identificar, elas têm a tendência de estar culpando outras pessoas ou uma situação pelo qual elas não têm sucesso. Elas estão culpando algo ou alguém para justificar por que elas não estão aonde elas gostariam de estar, certo? Uma coisa interessante de quando você entra na curva do sucesso é que, como 95% das pessoas não estão lá, infelizmente a natureza do ser humano é querer lhe puxar. Quando você está fazendo aquelas coisas direitinho, tudo correto, a natureza daquelas outras 95% das pessoas que não estão na curva de sucesso é querer lhe puxar e impedir que você tenha sucesso. Porque caso você tenha sucesso, você vai ressaltar o fato de que eles não têm aquilo que eles querem ter na vida, vai ressaltar o fato deles não terem sucesso. E as pessoas não querem ter ressaltado os problemas delas. Então elas vão ter sempre a tendência de estar lhe puxando e não permitindo que você faça as coisas corretas. O primeiro passo para você estar na curva do sucesso, então, é assumir responsabilidade. Mesmo quando aconteceu aquela situação injusta, quando aquela pessoa foi injusta com você, quando aquela situação que você não teve controle, as pessoas de sucesso, elas assumem a responsabilidade, tá? Quando você assume responsabilidade, isso lhe empodera. Responsabilidade, se você parar para pensar na palavra responsabilidade, é a habilidade de responder. É como você responde aquela situação que vai definir se você vai ter sucesso ou não, certo? Então, como é que você identifica se você está na curva do sucesso ou na curva do fracasso? Se você está sempre culpando situações, por exemplo, no marketing de relacionamento, no marketing direto, você está sempre culpando a empresa, você está sempre culpando o produto, você está sempre culpando o seu upline, você está na curva do fracasso. No mundo empresarial, se você está sempre culpando a falta de recursos ou a crise, a gente está em crise, né? O problema é a crise, o problema é que eu não tenho dinheiro para fazer propaganda, o problema é que se você está sempre culpando algo ou alguém, você está na curva do fracasso, tá? Então, uma grande diferença também entre as pessoas que estão na curva do sucesso e na curva do fracasso é o seguinte: as pessoas que estão na curva do sucesso, elas estão sempre com o pé no presente e de olho no futuro, de olho onde elas querem chegar. As pessoas que estão na curva do fracasso, elas estão sempre com o pé no passado, culpando o passado e ignorando o presente e vivendo assim: quando isso acontecer... Ô, minha princesa, o papai tá fazendo um treinamento, vem cá. Quando isso acontecer, as coisas vão melhorar. Quando isso... As pessoas que estão na curva do passado, elas estão assim: quando isso acontecer, aí sim eu vou conseguir fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? Quando a crise melhorar, aí as vendas vão melhorar. Quando eu tiver dinheiro, aí, né? E isso é um sinal claro de que você está na curva do fracasso. Então, pessoal, infelizmente o livro Slight Edge, ele só é em inglês, eu ainda não vi a tradução dele em português, né? Se você for uma das pessoas que estudou inglês, quando teve a oportunidade de aprender a falar inglês, tá aí uma prova da história da curva do sucesso e da curva do fracasso, né? Você agora vai poder ler o livro e tirar suas próprias conclusões. Se você, infelizmente, esteve na curva do passado, você não aprendeu inglês, vai ter que se consolar com o resumo aqui que eu fiz pra vocês. Certo? Gente, a melhor forma de você pular para a curva do sucesso é esquecer o seu passado, traçar um futuro claro para onde você quer chegar, o porquê você quer chegar lá, e esquecer o seu passado e focar nesse futuro e ficar de olho nessas pequenas disciplinas que a gente tem todos os dias para fazer aquilo que é certo. Beleza? Então,
Pessoal, muito obrigado. Se você viu o valor no que eu disse, compartilha, comenta, entre em contato comigo através do Facebook. Valeu, pessoal, obrigado. Até a próxima. Terça-feira, toda terça-feira, 8 horas da noite, eu vou estar fazendo um Periscope empresarial e de treinamento. Então, valeu, pessoal. Boa noite.